O anjo já sabia que a sabedoria ela deveria ser esquecida no começo da fome da palavra. Isso era uma profecia que deveria acontecer. Nunca se teve tantos cursos de teologia e tão pouco conhecimento da palavra. O que Alcha diz para a igreja Laodiceia, para a igreja evangélica? Ele fala lá, e não sabes. Ou seja, a igreja, ela carece o quê? Dessa sabedoria. Então eu vou mostrar para você o trajeto dessa ciência que está oculta aos olhos dos homens, mas que é bem conhecida nos céus. 7 eras da igreja e 7 formas principais de atuação do Altíssimo sobre a igreja. O que é que acontecia muito lá naquela era apostólica? Milagres. Então eu pergunto para você, de que forma o Espírito do Altíssimo, o Espírito de Al, vai atuar de forma mais forte na sua igreja na sexta era? Então vai bater de frente com as profecias de Enoque, de Daniel, castiçar o principal no início da semana, a Filadélfia. No final da semana de Daniel, que é a igreja evangélica, a Laodiceia. Que mulher é essa? A Tiatira, a igreja católica. Todos acreditam no sacrifício do Cordeiro. Um sabe o nome dele, verdadeiro hebraico, outros não sabem. Elas têm que lutar para se tornar um vencedor dentro da igreja do Mashiach. Uma profecia para 7 eras da sua igreja durante o 5º e o 6º milênio, em que elas estariam sendo construídas até chegar o tempo do fim. Metade das semanas de Daniel, há uma batalha no céu. Micael e seus anjos, eles pelejam contra o dragão. E o dragão é derribado sobre a terra. Tem-se início o 5º selo, tem-se início a grande tribulação. Olha aí no mapa o que é o deserto, o que é o cacho de videira. A palavra, no final da semana de Daniel, ela vai ser muito perseguida em vários países. Boa parte da igreja ela vai fugir para onde? Para o Basilai. Para quê? Para receber a palavra e para ter um refúgio contra a grande tribulação, contra o 5º selo. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Por elas ter falta desse azeite, a palavra fala que essas virgens, a metade das virgens, é o quê? Elas ficam para a grande tribulação, elas vão estar com sede. Lá no final do milênio vai ter uma nova rebelião contra os céus, contra Yahushalã. Então é um privilégio muito grande esse conhecimento que vai ser derramado nessa semana. E ninguém pode se gloriar de milagre. Por quê? Porque é a mão do Altíssimo que faz isso. E louvado seja somente o seu nome. Nunca houve tantos cursos de teologia, tantas igrejas, tanta pregação e ao mesmo tempo tão pouco conhecimento da palavra. Eu não estou aqui para criticar os meus irmãos não, que estão tentando trabalhar, não é isso. Eu estou aqui para mostrar que isso que está acontecendo no nosso meio hoje, começo da fome da palavra, isso era uma profecia que deveria acontecer para cumprimento das Escrituras. Enoque, capítulo 92, versículo 10, fala que no final do 6º milênio, para chegar o Messias, para chegar o Mashiach, a verdadeira sabedoria, ela seria esquecida. Igor, está só em Enoque essa profecia, ou ela está espalhada também pelas Escrituras? Está também dentro das Escrituras, meus irmãos. Para a gente começar a entender, começar a entrar nesses códigos, começar a entrar nesses assuntos, eu preparei este vídeo aqui, introdutório aqui. Nós vamos precisar aí, no mínimo, meus irmãos, no mínimo de uns 24 a 30 meses aí, para passar a doutrina para a igreja. Tudo aquilo que o Altíssimo nos passou, nós vamos passar neste canal aqui, que foi a porta que ele nos concedeu, que ele colocou diante de nós, para que nós viéssemos a pregar. Então nós vamos fazer isso aqui porque o Altíssimo colocou no nosso coração. Nós não temos necessidade de ser pregador do YouTube ou coisa do tipo, não. Tem várias profecias nas Escrituras. Eu vou estar mostrando isso para vocês agora. Então acompanhe comigo. Daniel, capítulo de número 12, versículo de número 4. Diz o seguinte: quanto a ti, Daniel, guarda em segredo estas palavras e mantém lacrado o livro até o tempo do fim. Daniel ele estava tentando entender, ele estava tentando compreender as coisas do tempo do fim. Foi quando o anjo falou para ele: não, Daniel, para aí, mantém em segredo até o tempo do fim. O anjo já sabia que a sabedoria ela deveria ser esquecida, não deveria ser revelado naquele momento. Por quê? Porque era para dias longínquos, era para dias distantes, era para o tempo do fim. No vídeo passado nós mostramos que o tempo do fim aparece um capítulo antes de Daniel 12. Aparece lá em Daniel 11:40, quando começa-se a batalha de Gog e Magog, quando se começa a Terceira Guerra Mundial. Então é uma profecia de que essa ciência ela ficaria lacrada, ela ficaria fechada, ficaria selada. Até que momento, Igor? Quando a humanidade entrasse no entardecer para o anoitecer, quando começasse a entrar na última semana de Daniel, as lâmpadas se acenderiam, a sabedoria ela voltaria a brilhar. Então eu vou mostrar para você o trajeto dessa ciência que está oculta aos olhos dos homens, mas que é bem conhecida nos céus. O que é que fala lá em Apocalipse 3, capítulo 17? Fala que a igreja Laodiceia, a igreja evangélica, o que ela diz?
Ela diz que não tem falta de nada, que ela já tem tudo que precisa. O que é que Alcha diz para a igreja Laodiceia, para a igreja evangélica? Ele fala lá, e não sabes que és isso, aquilo e aquilo outro, e não sabes. Ou seja, a igreja evangélica hoje no meio atual, ela carece o quê? Dessa sabedoria que ficou oculta. Nunca se teve tantos cursos de teologia, nunca se teve tantos títulos, tantos diplomas e tão pouco conhecimento da palavra. As pessoas estão com fome da palavra, as pessoas tendo revelações, tendo profecias sem conseguir interpretar. É uma profecia, a verdadeira sabedoria, ela tinha que ser esquecida até o entardecer da humanidade. Daniel 12:4 está falando o quê? Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Digo, o que é isso? Muitos viajarão, correrão de uma parte para outra. É Amós capítulo 8. Depois eu mostro para vocês. Isso aí tem a ver também com o trajeto da ciência no tempo do fim. Mas aguenta aí, porque nós vamos pegar logo aqui a parte final. E a ciência se multiplicará. Então, havia muitos cursos escatológicos que falavam que essa ciência aqui que se multiplica no tempo do fim é a ciência humana, estudada nas universidades. Mas o que o anjo está falando aqui para Daniel é que no tempo do fim, a ciência que ficou oculta, que foi lacrada, que ficou escondida, ela vai ser revelada. A ciência, o conhecimento, a sabedoria que foi esquecida, ela vai se multiplicar, entendeu? Por isso que muitos correrão de uma parte para outra atrás da palavra. Depois nós vamos ver Amós capítulo 8, você vai ver se combinar perfeitamente esse trecho com o outro. Por quê? Por trechos que não estão simplesmente aqui num livro aqui da Terra, são trechos retirados da Emet, do livro da Emet Celestial. Depois eu mostro para vocês também, no outro vídeo, o livro da Emet, dentro das Escrituras. Tem como mostrar isso aí através de outras passagens, definir melhor o que é essa ciência? Tem, meus irmãos. Isaías capítulo 11, verso 2, diz: E repousará sobre ele, sobre o Messias, sobre o Mashiach, sobre Alcha, e repousará sobre ele o espírito de Ial, e o espírito de sabedoria, e de inteligência, e o espírito de conselho, e de fortaleza, e o espírito de ciência, e de temor. A Escritura está querendo aqui nos mostrar que existem 7 formas de atuação principal do Espírito do Pai sobre o homem. O Messias, foi o que aconteceu com ele, quando ele foi emergido. Repousou sobre ele a plenitude do Espírito do Pai. As 7 formas de atuação. Ele tem a plenitude sobre ele dos 7 Espíritos de Ial. Ele tem a plenitude da sabedoria, ele tem a plenitude do poder, o Espírito de Ial. Vou mostrar para você aqui que a forma de atuação dele, ela se intensifica de uma forma ou de outra, de acordo com as eras da humanidade. Voltando os olhos aqui para a igreja, nós temos 7 eras. 7 eras da igreja e 7 formas principais de atuação do Altíssimo sobre a igreja. O que acontece? Cada uma dessas formas de atuação, ela se intensifica de acordo com as eras da igreja. A primeira era da igreja, a era dos apóstolos. O que acontecia muito lá naquela era apostólica? Milagres. Por quê? Porque a forma de atuação daqueles dias era o quê? Era o espírito de Ial. O poder de Ial estava sobre a vida dos apóstolos. Os cegos eram curados, os coxos se levantavam. Na era atual, nós estamos na 6ª era da igreja. Então nós estamos aqui no anoitecer da humanidade, para a abertura da semana de Daniel. Estamos na 6ª era, a era da igreja Filadélfia. Então eu pergunto para você, de que forma o Altíssimo vai atuar na sua igreja? O Espírito do Altíssimo, o Espírito de Ial, vai atuar de forma mais forte na sua igreja na 6ª era? A resposta é bem simples. Ele vai atuar de forma forte através do seu 6º Espírito. E qual é o 6º Espírito? Qual é a 6ª forma de atuação do Pai sobre a igreja, Igor? Isaías capítulo 11, versículo 2. Você vai contar lá o primeiro Espírito, o segundo. Quando chega no 6º, qual é o Espírito? O 6º Espírito de Ial, o Espírito da ciência. Então vai bater de frente com as profecias de Enoque, de Daniel. O que acontece? Na abertura da semana de Daniel, a igreja da Filadélfia, ela recebe o Espírito da ciência. E a ciência que esteve oculta durante os séculos da igreja, durante aí o 6º milênio, que foi sendo esquecida, ela vai vir à tona justamente na abertura da semana de Daniel até a metade da semana. Lá na 7ª era da igreja, a igreja da Laodiceia, vai cair sobre eles o quê? Vai parar sobre eles o espírito do temor. Por quê? Porque eles vão ficar atemorizados, assombrados com o arrebatamento que acontece na metade, no meio da semana. Isaías capítulo 29, capítulo da igreja evangélica. Já tem vídeo gravado sobre isso, depois eu vou gravar outro para colocar aqui no canal. Então em Apocalipse capítulo 11, versículo 2, está falando o quê? Está falando que o Messias ele tem a plenitude dos 7 Espíritos. Nós estamos na 6ª era, na era da Filadélfia. A era da Filadélfia, quando é que ela acontece? Preste bem atenção, a era Filadélfia ela vai mais ou menos ali do anoitecer até a metade da semana de Daniel.
É a era que prega ali durante o início da semana de Daniel. Igor, e a era da Laodiceia? A era da Laodiceia, ela vai de meia-noite ali após o arrebatamento, a metade da semana, até o final da semana de Daniel. Entendeu? Por isso que a sétima era é a Laodiceia, a sexta era a Filadélfia. Claro que elas existem de forma juntas. Mas o que é que eu estou querendo passar aqui? Que existe um castiçal principal no início da semana. Que castiçal vai ser esse principal? A Filadélfia. Existe um castiçal principal também no final da semana de Daniel. Que castiçal é esse? A igreja evangélica, a Laodiceia. Mas nesse interim, enquanto as duas estão aqui sobre a face da terra, existe uma era que também adentra a última semana de Daniel. Existe um castiçal que adentra, uma das mulheres adentra, são 7 mulheres. Uma também adentra a última semana. Que mulher é essa? A Tiatira, a igreja católica. Está determinado também que ela adentre a última semana de Daniel e adentre inclusive a grande tribulação, uma profecia. Todas as 7 mulheres, todos os 7 castiçais são de quem? São do Messias, são do Machia. As pessoas desses castiçais são pessoas que pertencem ao Machia, que foram comprados com seu sangue. Todos acreditam no sacrifício do Cordeiro. Um sabe o nome dele, verdadeiro hebraico, outros não sabem. O que é que acontece? Elas têm que lutar para se tornar um vencedor dentro da igreja do Machia. Todos vão de prestar conta com o Messias. Dentre as pessoas desses castiçais, dentre essas mulheres, ele vai escolher vencedores para reinar com ele por 1000 anos. Entendeu? Todos esses assuntos nós vamos ver com calma, as profecias. Quando nós abordarmos ali o templo eterno, as doutrinas ali, de uma forma forte, de uma forma profunda, vocês vão entender todas essas questões. Então, para não ficar só nas minhas palavras, Apocalipse, capítulo 1, versículo 11, diz o seguinte: e que dizia, o que vês? Escreve um livro, e enviou a 7 igrejas, as 7 mulheres, os 7 castiçais, que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Então, eu já mostrei num antigo canal que eu tenho, chamado Testemunhas de Yahshua, que alguns estudiosos das escrituras, alguns geógrafos, que foi que eles pesquisaram. Eles entenderam que essas igrejas aqui, eles foram olhar de forma mais perfeita no mapa, eles perceberam que ela forma um círculo geográfico. Então, quando Yahshua ele estava profetizando aqui para 7 igrejas da Ásia Menor, ele estava lançando uma profecia não só para 7 igrejas lá daquela era. Ele estava lançando uma profecia para 7 eras da sua igreja durante o quê? Durante o 5º e o 6º milênio, em que elas estariam sendo construídas até chegar o tempo do fim. Entendeu? Então o versículo 11 vai dizer: o que vês, escreve um livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, a Tiatira, 12, e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Quem são esses 7 castiçais? As 7 igrejas, as 7 eras. E Yahshua está no meio das 7 igrejas. Certo? Onde mais, Igor? Vou deixar aqui também para os irmãos o versículo 19 e o versículo 20. Versículo 19. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então Yahshua não estava falando só para aquele tempo. Ele estava falando de coisas que iriam acontecer. Também aonde? Na construção da sua igreja, no 5º e no 6º milênio. Certo? Só que acontece que, como o profeta Enoque havia profetizado, a verdadeira sabedoria ela fica esquecida no 6º milênio. A igreja no começo vai bem, mas o que é que acontece? A filha da Babilônia se apodera da igreja. Várias doutrinas da Babilônia, elas permearam, elas adentraram a igreja. Então a filha da Babilônia, Roma, foi o que ela fez. Ela permeou várias doutrinas babilônicas no meio da igreja do Machia. Entendeu? Por isso que a verdadeira sabedoria ela ficou esquecida. Mas é assunto também para outros vídeos. Então o versículo 20 vai dizer: o segredo das 7 estrelas que viste da minha destra e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os mensageiros das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são 7 igrejas. Certo? Vai aparecer só aqui em Apocalipse essas 7 igrejas, Igor? Não. Se você for lá em Isaías, por exemplo, capítulo de número 4, você vai ver as 7 igrejas no tribunal do Machia, que todas vão de comparecer perante ele. Vou só ler aqui, que você vai ver que está bem codificado. Tem muitos códigos aqui que vocês ainda não vão entender. Mas vocês vão ver aqui as 7 igrejas, que são 7 mulheres, 7 castiçais aqui, comparecer perante o seu tribunal para prestar conta de tudo que tiverem feito por meio do seu corpo, seja bom, seja mal. Isaías capítulo 4. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, de Yahshua, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossas vestes. Tão somente queremos que sejamos chamados pelo teu nome. Por quê? Porque muitas eras abandonam o nome do Machia, o nome verdadeiro dele, o nome hebraico, entendeu? Isso aqui é o tribunal do Machia. Mais na frente nós vamos ver aqui este capítulo. É só nesse versículo que aparece as 7 mulheres? Não, irmãos. Se vocês descerem
até o versículo 4, Isaías 4:4, vocês vão ver elas de novo, só que elas lá estão com outro nome. Isaías 4:4 diz: quando Yahweh lavar a imundícia das filhas de Sião, das filhas de Sião. Quem são as filhas de Sião? Israel espiritual. O Israel espiritual que veio do físico. Quem é? A igreja do Messias. A oliveira que foi enxertada na verdadeira oliveira. Romanos capítulo 11. Ok? Então, amigo, você mostrou que a ciência ela vai ser muito forte. Justamente aonde? No início da última semana de Daniel. Vou mostrar para os irmãos o que é que vai acontecer aqui durante as semanas de Daniel. O que é que vai acontecer com a ciência. Então, para você entender, Amós capítulo 8, ele faz ligação perfeita aqui com Daniel 12:4, que fala assim: e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. A ciência, a era da ciência. Você agora já está entendendo de uma forma mais profunda. Agora que está falando que muitos correrão, viajarão de uma parte para outra. Isso aí é o que, Igor? Amós capítulo 8, onde está falando de detalhes da última semana de Daniel. Esses detalhes que ele fala aqui, muitos correrão de uma parte para outra, está dentro de Amós capítulo 8. Vamos para lá. Amós capítulo 8, versículo de número 11. Eis que vem dias, diz Yahweh, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Yahweh, as palavras do céu, as palavras do Altíssimo. E irão errantes de um mar até outro, mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra de Yahweh e não a acharão. Quando que vai acontecer isso? Na metade da semana de Daniel, meus irmãos. Na metade da semana de Daniel, há uma batalha no céu. Micael e seus anjos, eles pelejam contra o dragão. O braço direito de Yahweh peleja contra o dragão. E o dragão é derribado sobre a terra. Tem-se início o quinto selo, tem-se início a grande tribulação na metade da semana de Daniel. O dragão, estando aqui sobre a face da terra, o que é que ele vai cuidar em fazer? Ele vai cuidar em querer proibir que a palavra, a ciência do Altíssimo, ela seja proclamada a todas as nações. Aí o que é que vai acontecer, Igor? A palavra fala que a mulher ela vai fugir para o cacho de videira, ela vai fugir para o deserto. Olha aí no mapa o que é o deserto, o que é o cacho de videira. Então lá no deserto, a mulher na grande tribulação, na última metade da semana de Daniel, ela vai receber a doutrina de uma forma mais forte. Por quê? Porque a palavra no final da semana de Daniel, ela vai ser muito perseguida em vários países. Mas a palavra fala de um refúgio para os descendentes de Abraão e para a igreja do Mashiach. E esse refúgio ele vai ser aonde? Ele vai ser em Barzilai, ele vai ser no amigo de Davi. Nós já mostramos isso aí para os irmãos no vídeo Deserto 1 e no vídeo Deserto 2. Assista porque está na descrição. Então o que é que vai acontecer? Irão errantes de um mar até outro, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra de Yahweh, e não a acharão. Que momento é esse, Igor? Meia-noite, a metade da semana de Daniel. A palavra fala lá em Mateus capítulo de número 25, que meia-noite, a porta, que porta aí? A porta que estava anunciando a palavra da verdade, a porta que aparece em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7, versículo de número 8. A porta, ela é fechada. Então a ciência, ela fica circunscrita ao deserto. A palavra vai ficar rara. Então muitas pessoas vão viajar nesse tempo da grande tribulação para o Barzilai, para o deserto. Para quê? Para receber a palavra do céu. Você está entendendo? Então Amós capítulo 8 vai fazer ligação com várias doutrinas. No versículo 13 você vai ver aqui as virgens. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Que virgens são essas, então? As 5 virgens loucas que ficam, não vão ao encontro do noivo, porque elas desprezam o azeite, elas têm azeite só para até 18 horas. Elas só têm um azeite vermelho, elas desprezam o azeite azul, elas não têm esse azeite. Muitas delas nem têm nenhum azeite roxo. Você vai entender todas essas questões. O que acontece? Por elas ter falta desse azeite, a palavra fala que essas virgens, a metade das virgens, o quê? Elas ficam para a grande tribulação, elas vão estar com sede. E aí, boa parte da igreja do Mashiach, o que é que ela vai fazer? Ela vai fugir para o deserto. Você vai ver isso lá em Apocalipse, capítulo de número 12. Depois eu gravo um vídeo só sobre Apocalipse, capítulo de número 12. Vou só ler o versículo aqui para os irmãos verem. Apocalipse 12, 17 diz: e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Quem é a semente da mulher? Os que guardam os mandamentos do Criador. Quem é? Os judeus. Os judeus guardam a lei, os mandamentos de Moisés, entendeu? E os que têm o testemunho de Yahshua Mashiach. Quem é que tem o testemunho de Yahshua Mashiach na grande tribulação? A Laodiceia. As virgens que ficaram para trás. A igreja de Tiatira. A igreja do Messias, entendeu? Então muitos judeus e boa parte da igreja ela vai fugir para onde? Para o deserto, para o Barzilai. Para quê? Para receber a palavra e para ter um refúgio. Um refúgio contra a grande tribulação, contra o quinto selo. Então tudo isso vai ser mostrado no canal. Então a ciência ela vem de forma forte no início da semana.
Quando chega na metade da semana, ela é proibida em alguns países. Muitos correm de uma parte para outra para tentar encontrar a palavra. Alguns encontram no deserto. Nós vamos ver detalhes a mais no próximo vídeo. Igor, e essa ciência, ela vai ficar aberta indefinidamente depois? Ou ela vai chegar um momento que ela vai cessar? Que a profecia ela vai parar, esses segredos eles vão parar de ser passados? Daniel, a resposta está lá em Daniel, capítulo 9, versículo 25. 70 semanas, no hebraico 70 sets, estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, a rebelião, no hebraico é rebelião, para extinguir a rebelião e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, a abominação horripilante que vai acontecer na grande tribulação. Depois eu mostro para os irmãos. E trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia. Então Yahushua, quando ele voltar no final da semana de Daniel, o que ele vai fazer? Ele vai lacrar novamente a visão e a profecia. Por quê? Porque vai iniciar o milênio. Muito conhecimento parcial vai ser produzido, mas algumas profecias eu creio que vão ter que ficar ocultas. Por quê? Porque lá no final do milênio vai ter uma nova rebelião contra os céus, contra Yahushua, entendeu? Então esses segredos que vão ser mostrados na última semana de Daniel é bem capaz de eles serem lacrados novamente por Yahushua no final da semana, entendeu? Então é um privilégio muito grande esse conhecimento que vai ser derramado nessa semana. E ninguém pode se gloriar dessa ciência que vai ser colocada sobre a igreja nos últimos dias. Por quê? Porque é milagre. A palavra fala que é a sexta era, a era da Filadélfia. Sobre a Filadélfia está o espírito da ciência, então vai ter milagre. Assim como na primeira era havia muito milagre, milagre de levantar os coxos, milagre de curar os paralíticos, os milagres da sexta era vai ser a revelação da palavra, a revelação da ciência. E ninguém pode se gloriar de milagre. Por quê? Porque é a mão do Altíssimo que faz isso. E louvado seja somente o seu nome. Então este aqui é um vídeo introdutório. Próximos meses que seguirão, nós iremos passar tudo aquilo que o Altíssimo nos passou, através desta porta que ele abriu para que nós trouxéssemos o Evangelho. Então fica na paz de Yahushua, igreja. Firmes.